Impacto, 7h41. E o aterro do Lago Igapó ganhou as cores do Londrina Esporte Clube na tarde de domingo. A ação comemorou o Dia Mundial de Conscientização ao Autismo. A equipe do Show de Bola, inclusive, estava presente para acompanhar. Vamos ver a reportagem. O nosso Tubarão tornou-se o primeiro clube do mundo a ter uma camisa em prol do autismo, exclusiva para torcedores. O manto alviceleste, idealizado por uma pessoa com espectro autista, já está sendo comercializado pela loja oficial do clube. A gente fez uma parceria com o Tuba Autistas, que é a torcida oficial do Londrina, né, voltada para o autismo. E o Matheus Dantas, ele desenhou a camiseta. A gente foi aí um trabalho a 4 mãos, né, o Matheus, nós, a Pado, né, o próprio Londrina. Na manga, a frase "o autismo não pode ser um limitador de nossos sonhos" levanta uma bandeira de luta pela inclusão no esporte. O amor da torcida Tuba Autista prova que o futebol vai além das 4 linhas. A gente precisa ter esses eventos de conscientiza, mas a gente precisa também tomar ação, né? Então, momentos como esse, para levar ações, para também promover informação, diminui o preconceito que as pessoas autistas enfrentam na sociedade. Dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E o Londrina Esporte Clube lança uma camisa comemorativa, criada por um torcedor com espectro autista. Gabi tá por aqui. Gabi, você tá dando uma olhada na camisa. Ficou linda, Gabi? Ficou maravilhosa, gente. E essa camisa tem um diferencial, porque ela foi desenhada pelo Matheus Dantas, da torcida autista, do Tuba Autistas, por um autista. Então ela tem aí toda, né, um sentimento, traz consigo na bandeira aqui, ó, do nosso Londrina Esporte Clube, a conscientização e o apoio à torcida, que é o mais importante nesse dia especial, que é o dia 2 de abril. Vamos dividir em 2 frentes o comentário para ser bem rapidinho. Primeiro, que baita iniciativa. Parabéns àqueles que tiveram a ideia. Agora a camisa tá cara, né? A gente sabe que não é necessariamente para ganhar dinheiro, é para promover. Então, a camisa poderia ser um pouquinho mais barata. Quanto tá essa camisa aí, gente? 130 reais? Ah, 100ão, 90ão, 70ão, 80ão, né? Para difundir a ideia, né? Mas incrível. Aí você tem uma parte do licenciamento, a marca é do Londrina Esporte Clube, né? Que bela iniciativa. O Londrina ganha visibilidade nacional quando faz isso, né? É uma estratégia inteligente, você associa a sua marca a ações focadas para épocas específicas. Muito legal. Agora dá para ficar mais barata essa camiseta, não dá não? 7h44. Você viu aqui? O domingo foi para comemorar, obviamente, o dia de conscientização sobre o autismo. Você vai conhecer agora a história da Sergiane, que é mãe do Serginho. Ela foi diagnosticada com autismo atípico durante o tratamento do filho, que também é autista. Uma história de luta diária contra o preconceito e na busca por mais respeito e igualdade. Vamos ver a reportagem. Sérgio Daniel tem 5 anos. É um garoto alegre e bem elétrico. Quem vê ele assim, todo agitado, pensa que faz parte da personalidade. Um pouco sim, mas muito desse agito é um dos sintomas do autismo. A mãe, Sergiane, conta que a suspeita apareceu depois que ele completou 1 ano de idade. O garoto tem várias características que evidenciam o autismo. A estereotipia, colalia, que são estereotipias se movimentar de forma diferente, colalia é você fazer sons, ele se movimenta ao redor do corpo, fazer giros. Isso foi diagnosticado bem antes. Sergiane revela que também tinha características que indicavam o autismo durante a infância dela. Mas no contexto da época, nada foi identificado. Depois que o filho começou a fazer tratamento, é que ela também foi diagnosticada com autismo. Primeiro foi ele, com 1 ano e 4, ele teve a suspeita do autismo. Aí teve uma intervenção com ele, com 2 anos e 3 meses ele teve diagnóstico fechado. E aí, depois, aí, quando foi ano passado, eu tive meu diagnóstico fechado do transtorno do espectro autista. O autismo é conhecido pelos especialistas há muito tempo. Mas só de uns anos para cá é que começou a ser compreendido com mais precisão. Mãe e filho são de Minas Gerais.
Por indicação médica, o tratamento foi direcionado para Londrina. Ela diz que, de maneira geral, a sociedade ainda não está pronta para lidar com uma pessoa autista. Falta um neurologista para dar o diagnóstico para as pessoas que precisam, né? Aquela primeira análise clínica. E aí falta também, por exemplo, nos ônibus que eu pego muito, não tem adesivo da deficiência oculta nos ônibus, então a conscientização dos motoristas. O autista, ele é sensorial, muito sensorial. O que é isso? Ser sensorial é ver demais, escutar demais, sentir demais, paladar. Os 5 sentidos são aguçados. Muitas das vezes eu tenho que usar o fone, porque senão eu tenho vertigem e caio na rua. Eu não posso rodar roleta, porque a pressão da roleta me faz ter vertigem e eu posso ficar tonta no ônibus e cair. Então são coisas que ser autista atípica não é fácil. Se tem uma coisa bacana, e a pandemia não foi bacana, mas se tem uma coisa, aspas, legal, como legado de pandemia, foi o nosso poderoso exercício de empatia. A gente, naquele momento mais grave, né? Tem gente que já perdeu conexão com aquilo também, mas naquele momento mais grave da pandemia, a gente estava muito preocupado em entender como é que as outras pessoas estavam, né? Como é que está o seu vizinho, como é que está a sua família, como é que está todo mundo, seu colega de trabalho, empatia. Acho que a gente pode levar esse exercício de empatia para o resto da vida. E no caso do espectro autista, é entender. Se você não tem ninguém na família, não conhece nenhum caso, dá uma lida sobre isso, tem tanto material bacana aí. Gente, o autista não é deficiente, ele é diferente. É simples assim. E a vida em sociedade precisa ser ajustada para isso. Ela só é inclusiva se todo mundo cabe, se todo mundo está inserido nesse contexto, né? Que sejamos positivos, que sejamos ativos no sentido de buscar a solução. 7h48, bela reportagem, Lamar, ficou linda. Como você viu na reportagem, são vários os desafios de quem tem transtorno do espectro autista. O principal deles é o estigma, além da dificuldade, num tratamento indisciplinar. Vamos falar sobre os avanços desses tratamentos do autismo. Como especialista no assunto, a Daiane Endes está aqui ao vivaço, 7h48, e tem os detalhes para a gente. O que é que nós temos de novidade no tratamento do autismo, hein, Dai? São várias as novidades, né? E o espectro autista, né, ele tem sido estudado durante muitos anos por profissionais da área, né, para tentar identificar o quanto antes também o autismo, até mesmo em pessoas aí já adultas, né? Geralmente até os 5 anos de idade é a fase ideal para que ele seja diagnosticado, tratado corretamente, mas como a gente viu aí na reportagem, né, muitas pessoas depois de adultas descobrem que tem o espectro autista. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a professora, psicóloga, neurocientista, Amiene Tsumitsumi. Tsumitsumi, é isso mesmo, né? Isso, tá certo. Falei certo, tá, Gelson? Bom, ela estava comentando aqui comigo, né, que aproximadamente 2 milhões de pessoas aqui no Brasil, né, têm o espectro autista, precisam ser tratadas, mas pode ser que esse número seja ainda maior, né, doutora? Porque geralmente as pessoas deixam passar, não correm atrás, tem algum tipo de problema na fala, interação com as pessoas. Ah, mas é que eu sou tímido, eu sou retraído. Precisa tratar, né? Bom dia. Bom dia, sim. Às vezes a gente tem uma subnotificação, né? Diagnósticos que ou não são feitos ou são dados errados, e isso acaba atrapalhando um pouco a gente a registrar a quantidade de autistas que a gente tem no Brasil. E a gente tem uma deficiência quanto, até mesmo os profissionais, em relação a diagnosticar o autismo? Eu acredito que como o autismo ele é um assunto que hoje é muito novo para a gente, especialmente aqui no Brasil, os nossos profissionais ainda estão se formando para conseguir ter esse olhar um pouco mais específico para a gente conseguir diagnosticar essas pessoas, tanto quando elas são crianças, quanto adolescentes, jovens e adultos. Sobretudo na rede pública de saúde, né, Gelson? A doutora Amiene te ouve, fica à vontade. Doutora, bom dia. Obrigado pela gentileza de nos atender. Doutora, a gente acabou de ver a reportagem do Lamartine. A mãe descobriu o espectro tratando do filho autista. Eu imagino que tenha por aí muito adulto que sequer sabe. O que a gente procura como evidência e onde buscar esse diagnóstico? Bom dia. Primeiro que é muito possível, algumas pessoas não sabem disso, mas dá para a gente diagnosticar o autismo nas diferentes fases da vida, então desde criança, adolescente, jovens e adultos. Em geral, os sintomas, né, aquilo que chama a nossa atenção,
tem a ver com os critérios diagnósticos que a gente tem no DSM, que é o nosso Manual Diagnóstico de Transtornos, né? Então, dois principais características comportamentais que a gente tem no autismo é a dificuldade de comunicação, né, e alguns padrões restritivos de comportamento. Eles são alguns, né, algumas evidências de que pode estar acontecendo, mas na dúvida, né, na ideia de que será que eu tenho, será que eu não tenho, o ideal é buscar, né, ou um psiquiatra, um psicólogo, né, um neurologista, são profissionais que podem ajudar essa pessoa a diagnosticar. A rede pública já trata adequadamente o autismo no Brasil, doutora? Eu acho que a rede pública está se adequando, né? Eu acho que a gente, como eu falei, a gente ainda tem profissionais que ainda estão buscando profissionalização, procurando entender, e o que é legal é que isso não está só na mão dos médicos e dos psicólogos, outros profissionais também estão se especializando. Eu mesmo dou aula em sala de aula que tem fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, pedagogo, todas essas pessoas estão agora mais atentas, isso é legal para ajudar. E esses profissionais também estão na rede pública, né? Então a tendência é que a rede pública comece a ficar um pouco mais eficiente no diagnóstico também. E que sejamos todos mais empáticos ao tema, não, doutora? Com certeza, eu acho que, especialmente pensando que essa data é tão marcante para a gente, é importante que a gente lembre, né, que as pessoas diagnosticadas dentro do espectro autista, elas são pessoas como qualquer outra, né, são pessoas com necessidades de atenção, de cuidado, de carinho, que têm as suas dificuldades, assim como todos nós temos, né, e merecem respeito, né. Professora Miene Tsutsumi. Falei direitinho? Tsutsumi. Isso mesmo. Obrigado, professora, neurocientista da PUC, a Pontifícia Universidade Católica. Muito obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. Obrigado, Dai, 753, hashtag fica a dica. Na dúvida, procure um profissional da área de saúde, tente entender esse diagnóstico. Vou insistir nessa linha de raciocínio. Ele não é deficiente, ele é diferente e a gente precisa trabalhar pela inclusão de todos. Doutora Miene, obrigado, Dai. 7h53. Estou com imagens ao vivo do Amaury José, agora na barragem do Lago Igapó. Olha que bela imagem. E lá vai o caminhão-pipa, né, para pegar água, para a limpeza de vias. A barragem, que é um dos nossos ícones da arquitetura londrinense também. Barragem do Lago Igapó, a gente está com 19 graus de temperatura agora, amanhã de tempo bom, limpinho o céu aqui. E assim será hoje, amanhã e quarta, lá para quinta-feira, tem previsão da chegada de uma frente fria. A temperatura agora vai chegar perto dos 30 graus a partir de 1h30, 2 horas da tarde, você já vai entender o aumento da temperatura. 7h54. E por falar em água, tá vendo ali a água do